Imagine um mundo em que, de repente, todas as ferramentas desaparecem. Todos os edifícios, carros e máquinas, ou mesmo ferramentas básicas como facas, martelos e panelas, desaparecem. Como seria a economia se tivéssemos que fazer todo o trabalho com as nossas próprias mãos? Essa é a situação em que o herói dessa história costumava viver. Em uma ilha remota havia um pescador. No mundo em que ele vivia, sem ferramentas, sua luta pela sobrevivência era pular no mar e fazer tentativas desesperadas para pegar peixe com as suas próprias mãos. Não era uma vida fácil. Todo esse esforço resultava em pegar apenas um peixe por dia, o que era exatamente o que ele precisava para sobreviver. Uma noite, totalmente molhado, com os olhos doloridos da água salgada, ele estava deitado na praia, olhando as estrelas, pensando em como poderia melhorar a sua vida. Então surgiu uma ideia brilhante. E se eu pudesse apenas estender o alcance da minha mão, talvez eu possa ver o peixe de cima da água e pegar mais peixes. Ele decidiu que, de manhã, ele não pegaria peixe. Em vez disso, ele dedicaria esse dia a implementar o seu plano. Ele procurou na floresta por um galho forte e reto, o que, com grande esforço, conseguiu quebrar. Então, com uma pedra afiada encontrada na praia, ele tentou afiar a ponta da vara, o que levou muitas horas. Finalmente, naquela noite, ele caiu na areia exausto de fome. Ele não comeu esse dia para que ele pudesse construir a sua invenção, mas ele estava feliz, porque em sua imaginação ele já estava sentado em um monte de peixes capturado com a ajuda dessa ferramenta. Quando estava quase caindo de sono, ele decidiu chamar a sua invenção de lança. De manhã, motivado, ele agarrou a lança e começou a pescar. E dessa vez, a água salgada não inundou seus olhos e a lança pontiaguda era bem mais eficiente que as suas próprias mãos. Nesse dia, ele conseguiu pegar 2 peixes. Bem, não era um cardume de peixes ainda, mas a economia da ilha cresceu em 100%. Mais importante ainda, abriu para ele muitas outras possibilidades. Ele agora podia pescar a cada 2 dias, consumindo suas próprias capturas do dia anterior. Ele também podia pescar todos os dias como antes e guardar o excesso de peixe para os dias ruins. Outra opção era usar o tempo livre para implementar novas ideias para aumentar ainda mais a sua capacidade produtiva. Isso resultaria em um aumento da sua riqueza e um aumento econômico da ilha. Nessa história, chegamos a um simples princípio econômico. A riqueza é criada por autossacrifício e risco. O pescador teve que consumir menos e assumiu o risco. Se o seu plano mirabolante não funcionasse, ele passaria fome o dia todo, produzindo a lança com inutilidade. O subconsumo do pescador pode ser simplesmente chamado de poupança. Nesse caso, a poupança era um peixe, o que certamente ele teria apanhado se ele tivesse ido pescar. Ele usou as suas economias para fazer uma lança. A lança é um bem de produção, porque não tem valor em si para o pescador, mas serve como ferramenta para conseguir o que ele realmente quer. Afinal, o pescador não quer ter uma lança, ele quer o peixe. Portanto, o capital, que nesse caso é o peixe, foi a sua economia, que ele gastou em aumentar a sua produtividade ao fazer um bem de produção, que nesse caso é a lança. E isso fez com que a economia da ilha crescesse em 100% em apenas um dia. Agora, como que isso pode ser aplicado no mundo que vivemos hoje? Vamos a um exemplo para facilitar o entendimento. 2 amigos, recém-formados na faculdade, conseguiram um emprego muito bem remunerado em uma empresa chamada Companhia X. O empregador ofereceu a cada um deles R$ 10.000 por mês de salário. Um dos amigos, vamos chamá-lo de Gastador Pedro, imediatamente comprou uma casa grande com um jardim, usando um financiamento que custava R$ 3.000 por mês.
Ele também comprou um carro de luxo, também financiado, pelo qual pagava R$ 2.000 por mês. As contas para o apartamento, o custo do uso do carro e a contratação de um jardineiro e uma faxineira totalizaram mais R$ 2.000 por mês. O gastador Pedro gastava o restante do seu salário comendo em restaurantes elegantes e saindo com os amigos, que, surpreendentemente, se tornaram mais numerosos depois que ele obteve o novo trabalho. No final do mês, o Pedro sempre percebia que estava com a conta zerada. Enquanto isso, seu colega, vamos chamá-lo de Poupador Paulo, conhecia a história do pescador que foi contada em sua família por gerações. Depois de conseguir um emprego, ele alugou um apartamento de tamanho médio, pela qual ele pagava R$ 1.500 por mês, porque achava que, atualmente, os apartamentos estavam muito caros para comprar. Então, ele decidiu esperar por uma boa oportunidade. Seu custo mensal para o ônibus era de R$ 300 por mês. As outras contas para o apartamento totalizavam R$ 200 por mês. O poupador Paulo também gostava de jantar em restaurantes e conversar com seus amigos, mas ele decidiu que, para o seu lazer, ele não gastaria mais do que R$ 500 por mês. Sendo que, a maioria dos dias, ele comia refeições em casa, tentando não desperdiçar comida, o que custava mais R$ 500 por mês. Dessa forma, o poupador Paulo conseguia economizar cerca de R$ 7.000 por mês. Os anos se passaram e Pedro sempre zoava com o Paulo. Ele costumava dizer: "Vê se começa a viver, deixa de ser um mão de vaca." Ou, "Como está seu carro?" Ou, "Desculpa, eu esqueci que você ainda está andando de ônibus." Muitas vezes, Paulo ficava chateado, porque ele também sonhava em comprar uma grande casa com um jardim e ter um carro luxuoso. Mas ele sabia que precisava ter paciência para, mais tarde, poder comprar com segurança os seus caprichos. Com o dinheiro que ele guardava mensalmente, ele pôde investir em vários projetos. Primeiro, ele abriu uma pequena loja, onde contratou um funcionário. Depois de pagar por todos os custos, o seu lucro era de R$ 1.000 por mês. Ainda assim, ele não aumentou seus gastos. Depois de um tempo, ele abriu um restaurante, do qual ele tirava lucro de R$ 2.000 por mês. Mais tarde, ele comprou uma sala comercial, usando um financiamento, e alugou para várias empresas como espaço de escritórios coworking. Seus ganhos após os pagamentos do empréstimo totalizaram R$ 4.000 por mês. Por vários anos, o poupador Paulo guardava boa parte da sua receita para reinvestir em novos projetos. Depois de um tempo, os ganhos de todos os seus investimentos já eram de R$ 15.000 por mês. De repente, tempos difíceis caíram sobre a Companhia X. Por causa de algumas escolhas ruins e uma recessão global, ela teve que demitir 2.000 funcionários. Entre eles estavam Pedro e Paulo. Paulo sofreu um leve arranhão em sua honra, porque ninguém gosta de ser demitido, mas ele não se importava muito com a situação. Ele já estava com uma renda no valor de R$ 15.000 por mês a partir dos seus investimentos e uma grande quantia na poupança. Já o gastador Paulo entrou em pânico. O banco continuou exigindo o pagamento dos empréstimos que Pedro, agora, não conseguia pagar nem a metade. Procurou emprego em várias empresas, mas durante a crise econômica, ninguém estava contratando e, certamente, não para o salário alto que ele ganhava antes. E, para piorar tudo, Pedro teve que pegar dinheiro emprestado com a sua família para sobreviver. Finalmente, Pedro decidiu vender a casa e o automóvel porque não conseguiu fazer os pagamentos mínimos. O valor do carro, embora estivesse em perfeito estado, caiu drasticamente, porque tinha alguns anos e ninguém queria comprar um carro de luxo, porque as pessoas estavam incertas quanto ao futuro. A casa também perdeu seu valor, porque Pedro comprou em uma época de grande prosperidade e alta disponibilidade de crédito barato, o que elevou os preços das propriedades. Como resultado, descobriu que o preço de mercado de sua casa e do carro era igual ao valor dos empréstimos que ele ainda tinha que pagar.
Pedro ficou furioso por ter pago os empréstimos por tantos anos e agora não tinha mais nada. Ele ainda se viu obrigado a vender porque precisava do dinheiro imediatamente. Ou seja, Pedro estava desesperado, pois se passasse mais um mês, o banco iria retomar os bens e vender em leilão. Depois de alguns dias, Paulo chamou e disse que compraria o carro e a casa. Durante a transação, eles falaram por um tempo como velhos amigos. Pedro falou sobre a sua situação, e Paulo, como um homem cheio de empatia, disse: "Ouça, meu amigo, eu estou me planejando para uma aposentadoria antecipada, e preciso de alguém capaz de cuidar de um dos meus negócios. Eu sei que você é um bom gestor, e poderia facilmente contratá-lo por R$ 5.000 por mês. O que acha?" Pedro sentiu-se aliviado. Finalmente, alguém queria contratá-lo e ele não estava mais sobrecarregado com as dívidas que seriam quitadas. Ele aceitou o trabalho de Paulo, alugou um pequeno apartamento e começou a economizar. As histórias apresentadas nesse vídeo foram extraídas do excelente livro de Peter e Andrew Schiff, Como a Economia Cresce e Por que Ela Quebra. Sugiro fortemente a leitura. Se você quiser descobrir como a história de Pedro e Paulo termina, deixa aqui embaixo um comentário me pedindo, e quem sabe eu não deixo um outro comentário contando. Agora, quero saber se você gostou desse vídeo. Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo a sua opinião, e se por acaso você não gostou, também deixa aqui embaixo um comentário, porque será ótimo saber como que eu posso melhorar os meus vídeos ainda mais. Por fim, se você acredita que essa história pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Forte abraço!